Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 50, dando sequência ao tema que a gente iniciou abrindo a segunda temporada. A crise afetivo-moral da monogamia no mundo da pluralidade. Hoje, parte 2. Eu sou Timóteo Madalena, sou psicólogo, sou doutor em psicologia pela UNB, professor de psicologia do IFG, do campus Goiânia, e tenho também uma formação em teologia pastoral e urbanidade. Junto com a gente hoje, Laércio de Souza Guimarães. O Laércio, ele é historiador, formado pela UFG, e tem também uma pós-graduação em História Cultural. O Laércio é da área de tecnologia, ele é programador há muito tempo e é acadêmico da área de sistemas de informação. Professor Cláudio Ivan de Oliveira, psicólogo e é doutor em psicologia pela UNB. O professor Cláudio, ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. Ele tem uma formação também em Teologia Pastoral e Urbanidade, esqueci de falar. O Laércio também tem essa formação, né? E o professor Cláudio também tem formação em Teoria Social. O professor Anderson Clayton Pires, filósofo, teólogo, sociólogo. Ele tem um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem um doutorado em Teologia, especificamente em Hermenêutica Bíblica, pela Este de São Leopoldo, dentre outras formações. Então, vamos retomar. No último episódio, nós começamos a dar um panorama geral a respeito dessa crise afetivo-moral da monogamia, considerando um contexto de cultura, de mundo, marcado pela pluralidade, não é? Então, a gente ainda está mais fazendo uma leitura de mundo, um diagnóstico de um problema da cultura, da complexidade, do desafio que é colocado para a monogamia nesse contexto, do que propriamente falando, da proposta da fé cristã para pensar o matrimônio nesse contexto. Mas alguns pontos a gente já vai colocando a partir da fé, mas nosso primeiro interesse, a ênfase maior, é em compreender a complexidade disso, sempre sem medo, sem tentar tampar o sol com a peneira, sem tentar esconder os problemas que vão afetar tanto o mundo, a vida, o matrimônio de quem está fora, como de quem está dentro do espaço da vida religiosa, seja protestante, evangélico ou católico, de qualquer que seja. Então afeta todo mundo. E aí no último episódio, colocando o problema, o desafio para monogamia e sobretudo para vida sexual monogâmica no casamento, dentro desse mundo plural, que é um mundo de uma cultura dimensionada cultural. Eu deixei uma pergunta no final, eu vou retomá-la para o professor Anderson começar a ajudar a gente a tocar no problema. Então, vamos lá. Existe compatibilidade entre a proposta de vida na fé cristã e o ideal de sexualidade plena no matrimônio? Fé cristã e sexualidade plena. A resposta é uma resposta difícil de ser dada, mas eu tenderia a dizer que sim. E agora eu vou explicar por que a minha resposta foi sim, né? Porque eu estou falando para os cristãos de agora, eu não estou falando para os cristãos do primeiro século. Os cristãos do primeiro século viviam sob uma pressão muito grande do Império Romano, portanto eles tinham uma liberdade civil relativamente comprometida e vivia sob um estresse constante. Para ele sobreviver cada dia era uma luta, cada dia. O apóstolo Paulo usa essa expressão, né? Somos considerados ovelhas ao matadouro dia a dia. Há um outro fator, que é o fator escatológico. A iminência, os 2 séculos que antecedem a vinda de Cristo, o advento, e o primeiro século depois, foi perpassado por literaturas de natureza apocalíptica. Portanto, havia uma densidade escatológica povoando o imaginário religioso, tanto de judeus quanto de cristãos. Sobretudo dos cristãos, mais do que dos judeus. E, portanto, ao viver sob essa iminência escatológica, significava não relativizar qualquer outra forma de valor
que possa ser comercializado pela cultura mundana. Se isso é verdade, então nós temos um problema para a sexualidade. Os cristãos não tinham na sexualidade um valor de projeção proeminente para a sua vida cotidiana. O casamento tinha valor relativo e a sexualidade também tinha valor relativo. Valor relativo no sentido de que todos com a eminência de ser tirados desse mundo para um outro, significa que no outro mundo também não se casam e não se dão em casamentos. Então, se no outro mundo o casamento não é valor, já se internalizava de forma, eu diria, prévia, um valor relativo também para o casamento desse mundo e também a sexualidade. Não havia por parte do cristão do primeiro século aquela iminência de se crescer como família, porque eles não tinham essa ambição de conquistar espaço geopolítico para afirmar para se firmar como etnia, como nação, povo e etc. Um outro, e portanto, sem esses elementos, dificilmente, aliás, com esses elementos presentes, dificilmente ele se pensaria na sexualidade como prioridade. Os cristãos do primeiro século. Outro elemento é porque os cristãos não foram orientados pelos apóstolos, não foram orientados por uma teoria da sexualidade feita e monitorada pelos apóstolos. Portanto, já que não havia demanda, os apóstolos resolveram não tocar sobre o tema. Não tocaram sobre o tema. Não há no Novo Testamento nada que fala sobre o tema. Nada que oriente os casais sobre o tema da sexualidade. Como é, como deve ser, etc. Então há um vazio. Alguém que está me ouvindo agora vai dizer, não, mas tem Cantares. Cantares não é manual para cristão. Mas está na Bíblia. Mas foi escrita para um outro contexto. E outra coisa, tem muita coisa lá na Bíblia que para o cristão não tem valor. No livro de Cantares. E mais uma coisa, o livro de Cantares não é uma teoria de orientação sexual. Não é. Não pretende ser, ele é descritivo. Ele não é normativo, ele não é pedagógico. Ele é descritivo. Então, veja bem, por essas e umas outras razões, nós não podemos dizer que há uma compatibilidade entre o cristianismo. Há uma incompatibilidade entre o cristianismo primitivo e a segunda pergunta, o modelo de plenitude da vida sexual para o cristão. Nesse caso, comparando o mundo que nós estamos, plural, com o cristianismo primitivo, há uma incompatibilidade. Existe uma autora, e essa incompatibilidade ela é absolutamente irreconciliável. Acho que quando talvez o Paulo toque rapidinho em 1 Coríntios, a preocupação dele é com a abstinência, evitar a abstinência. Não, mas isso não é teoria da sexualidade. Isso é uma advertência que ele dá com relação a certas práticas que poderiam ter desdobramentos mais complicados, sobretudo a ruptura ou o adultério. Né? Professor, eu estou entendendo o seguinte, o senhor está dizendo que a situação dramática vivida pelos cristãos lá no primeiro século desviava a atenção deles, não é? Da função da sexualidade no casamento. Havia iminência de um fim, havia perseguição por parte do Império Romano, não é? Porém, hoje não. Hoje, a sobrevivência, a manutenção do casamento se impõe para ela
exatamente o fator de uma vida sexual que apresente um caráter satisfatório. Mudou de lá para cá. Reachamos essa dimensão hedônica da existência humana. Sim. Reachamos com Nietzsche. Uhum. E depois do Nietzsche, ficou difícil para o cristão subtrair a sexualidade da vida a dois. Uhum. Dizer que ela não é importante, não é fundamental. Não que o Nietzsche fale sobre sexualidade, mas ele evoca a cultura hedônica como parte, como uma parte indissociável da vida humana. Então, pensar dessa forma significa transcender o próprio corpo. A alma humana, ela precisa se alimentar desse ideal de felicidade, na qual envolve o prazer também sexual. Aí o Nietzsche é copiado, é plagiado, é interpretado pelo Freud. Uhum. Então veja bem, esse foi um grande assado que pressionou as religiões. E os Olha, dois agora- estão dizendo que não é possível compatibilizar. Você está dizendo... O Nietzsche e o Freud estão dizendo, tem que negar essa crença, essas crenças aí para a gente poder Sim, ter porque prazer. eles sempre encararam a religião como o fenômeno do repressor, né? Aham. É a cultura da repressão. Religião e cultura da repressão são a mesma coisa, né? Para eles. Né? Então, mas não é por causa do que eles falaram que a questão de se pensar o valor hedônico, o resgate da civilização da felicidade, foi necessário. Por quê? Porque isso ajudou, sobretudo, os casais a se reaproximarem. Nada se aproxima mais um casal do que o prazer. Agora, é preciso saber fazer o prazer acontecer. É preciso saber dar prazer, receber prazer. Não ter medo de falar quando há o prazer e quando se quer receber o prazer. Então, isso é uma coisa que é, entre aspas, é combinado entre os dois, entre o marido e a mulher. E entre eles existe a intimidade para se comunicar necessidades. Necessidades não confessadas, necessidades eróticas. E ali eles podem desenvolver uma cultura que ela não precisa ser praticada a cada 3 horas. Isso é besteira. Mas ela pode ser praticada semana a semana. A gente costuma valorizar a quantidade sem qualidade. A quantidade sem qualidade. Existem muitas pessoas que fazem festa. Meu marido quer sexo todo dia, mas é sexo sem qualidade. É sexo que tem penetração, mas não é uma penetração que não dá prazer para a mulher. É uma penetração que dá pouco prazer para um homem. Mas ele está querendo afirmar a sua masculinidade. Porque isso de alguma forma vai provocar os amigos. Opa, o cara é mais forte que nós. E a mulher vai provocar as amigas. Opa, meu marido e minha mãe me desejam mais do que vocês. Então significa que eu estou melhor do que vocês. Pelo fato dele me desejar mais. Ou me desejar todo dia. Veja bem, como essa disputa aqui. Essa disputa é uma disputa muito comum. Disputa de experiências vividas, de predicados adquiridos. Predicados, habilidades adquiridas. Não se pode trazer isso hoje, dizer assim, olha, hoje não se pode trazer isso para os cristãos. Um padre ou um pastor que nega aos casais o prazer, ele está fazendo um grande malefício para o casamento. Então, na verdade, a religião acaba se tornando um coadjuvante para piorar a situação junto com a cultura, né?
para piorar a situação dos casamentos, ou do casamento no modelo monogâmico. Porque a igreja ela vai podando, tirando a criatividade dos casais. Vai dizendo não onde pode pôr um sim. Vai colocando sim onde não é interessante. Então ela vai modelando um formato de casamento que se torna pior do que a própria monogamia. É uma monogamia fanatizada por uma religião. E o casal cai, se adequa a essa forma. E perde, por isso, do ponto de vista operacional, a capacidade de sorver prazer para a sexualidade. Porque sexualidade sem prazer é a pior coisa que existe. Eu lembro de uma antropóloga, o professor Cláudio lembra disso, o professor Timóteo também lembra, acho que o Laércio também lembra. Lá no casamento do Timóteo que eu fiz, eu falei sobre esse tema e citei essa autora. Ela disse categoricamente que monogamia e prazer sexual são coisas que não se compatibilizam. Eu posso falar o nome dela? Posso citar? Não sei. Não. Pode. Acho que sim. É a Regina Navarro. Ela ficou famosa porque ela acabou se tornando uma figura que ia para a televisão, que dava entrevistas, né? Por causa da literatura que ela produziu. Não vou citar exatamente o livro dela aqui, mas é a literatura que ela produziu sobre isso. Sim, sobre esse tema. Então, veja bem, ela está com razão, porque a monogamia, se ela não for readaptada para responder a uma demanda hedônica do casal, ela estraga o casamento. Ela produz morte do prazer no casamento. Professor, me parece então que se precisa haver essa readaptação da monogamia, é necessário que se construa uma nova teoria da sexualidade que possa orientar a vida sexual dos casais. É isso aí, professor. É isso que está faltando. É isso aí, o professor Cláudio disse tudo. E nós tentamos, de alguma forma, muito timidamente, abrir espaço para se pensar isso aí, para caminhar para essa direção. Nós fizemos um seminário em 2021 ou 2022? 2020, né? O título do seminário, você se lembra? Desafios à relação monogâmica estável no mundo contemporâneo. Eu vou confirmar esse título. Isso ficou no YouTube, não ficou? Por um tempo? Não, eu tenho material gravado em áudio e em vídeo. Porque sim. Foi uma webconferência, foi durante a pandemia. Então a gente fez em forma de webinar. Sim. E naquela época eu me lembro que eu falei para um público só de evangélicos, né? Foi. Tinha vários pastores, tinha... Sobre esse tema aí, deixa eu citar uma coisa interessante aqui. O reverendo Cláudio falou sobre a questão de uma nova teoria, né? Eu lembro de participar de um encontro de casais em igreja evangélica, onde provavelmente outras pessoas participaram, eu nem vou falar o nome do encontro, mas é um encontro famoso que tem por aí, que ele recomendava a oração antes do ato sexual. Hoje, olhando para isso aí me parece um gelo, né, para você jogar. Como compatibilizar isso, né? Porque eu acho que nas igrejas evangélicas ainda deve ter algo semelhante a isso, sabe? Que tenta sacralizar, ou sei lá, transformar o ato sexual, né, entre os casais, quase como um culto, sei lá, misturar esses elementos. Para mim isso parece incompatível. O que o senhor pode falar a respeito disso? Olha, algumas teorias da sexualidade, algumas filosofias da sexualidade têm se reportado o corpo da mulher como sendo um corpo que comporta dezenas ou mais de dezenas de pontos erógenos ou de pontos orgásticos. Então, eu penso que quem diz isso aí, vamos orar, de duas uma, é porque não tem prazer antes do sexo e por isso é uma forma de pedir socorro, né? Ou
está tentando espiritualizar uma coisa que não tem esse sentido. Sexo não é coisa anti-espiritual. Sexo faz parte da vida da pessoa humana. Isso não tem absolutamente nada em si de condenável. Agora, presta atenção. Em vez de começar com oração, começa com um beijinho na boca. Fricciona, beija a boca. Depois beija como namorado. Começa com o marido, mulher, depois lembra como era no namoro. Então, vai lá, tenta. Vai lá. Estica mais a boca. Dá um beijo. Se sair um pouquinho de baba, não tem problema. Continua. E beija. E procura tocar na esposa. E deixa ela tocar no marido. E assim o prazer vai aparecendo. Daqui a pouco ele está em processo de ebulição. Porque o sexo, o prazer, é mais do que a penetração. É a possibilidade de se esgotar, de saturar um instante na prática do sexo, se explorar um instante de prazer, um momento de prazer. Um momento preenchido por atividades relacionadas à sexualidade. O beijo, o toque e etc. Então, eu penso que não é incompatível. Mas aí eu digo, quando se pensa o cristianismo ou a fé cristã, os cristãos de hoje, que hoje nós nos assumimos inseridos dentro dessa civilização. Civilização que é orientada por um ideal de prazer, um ideal hedônico. Esse não era o ideal da sociedade ou dos cristãos do primeiro século. Houve a mudança. E como é que a gente sobrevive? Nós não temos uma teoria da sexualidade para nos orientar. Surge a necessidade, baseado nos ensinos que nós temos do Novo Testamento, de formular para os casais possibilidade de se esgotar o prazer na relação sexual, ou na atividade sexual, ou no que diz respeito à sexualidade do casal. É porque no primeiro século ainda se tinha a noção de que sexo era muito mais para o orgasmo do que para o prazer, ou para a ejaculação do homem, que visava a procriação. Então é sexo para ejaculação, é sexo para o gozo. Nós temos que mudar esse refrão, essa cultura, esse pensamento. Não é o sexo para ejaculação, é o sexo para o prazer. Quando o sexo é para ejaculação, o tempo da relação sexual se torna mais escasso, menor. Quando é para o prazer, se estica mais. Quando é para o orgasmo, é 10 minutos. Aí o cara chega ao ponto máximo dele, mesmo que a esposa não tenha atingido nada, acabou a relação. Agora, quando é prazer, não. Os dois estão empenhados em dar o prazer, em receber o prazer. E quanto mais se dá e mais se recebe, mais se quer. E aí a gente amplia esse período do prazer na relação sexual. Então o sexo deixa de ser para a ejaculação, deixa de ser para o gozo, se torna para o prazer. O prazer se torna a natureza da atividade ou da sexualidade, dentro da modalidade que nós temos hoje, século XXI. Seria aí. Essa é uma das primeiras reformas, professor, que teria que acontecer. Sim. Inclusive uma reforma em relação às próprias teorias da sexualidade que surgiram. Se a gente lê obras clássicas como Master e Johnson, que surgiram nas teorias da sexualidade lá nos Estados Unidos, década de 50, 70 do século passado, ou uma obra de psicologia da sexualidade do Eysenck, em inglês, não é? Chama a atenção o fato de que havia ali uma preocupação muito grande com... havia o problema da disfunção erétil, então a preocupação em manter a ereção ou levar a mulher à excitação, aquela que tinha dificuldade, né?
exatamente para se atingir o orgasmo. Então a relação sexual era pensada nessa perspectiva, não é? De um início, uma trajetória, e o sucesso seria chegar ao orgasmo. Então, diferente do que o senhor está dizendo aqui, Sim. a possibilidade de uma experiência de prazer que se prolonga, não é? Sim, sim. Sem pressa. E não há incompatibilidade. Nós não estamos em um ato pecaminoso. Se fosse um ato pecaminoso, almoçar também seria um ato pecaminoso. Pois é. Tomar um banho seria um ato pecaminoso. Então tudo seria pecaminoso. Porque eu sou uma pessoa pecaminosa. Seja o que for. E o corpo é para o prazer. Então, existe muito tabu, muita mentira que é ensinada pelas comunidades, seja comunidades protestantes evangélicas, sejam comunidades católicas. Ou omissão, ou não tocar no assunto de maneira Omissão, talvez mais isso. mais omissão. Deixa eu dizer uma coisa que é importante. A qualidade da sexualidade entre religiosos, sobretudo entre católicos e evangélicos, é a pior. É a pior que existe. Experimentar essa dimensão da sexualidade, isso é uma coisa rara de se ver, de se presenciar no meio religioso. E quem sofre mais com isso são as mulheres, mais do que os homens. Eu conversava com uma moça, amiga da minha esposa, ela dizia: eu sou muito romântica, eu acho que toda mulher tinha que ser encantada pelo marido. Se o marido se preocupasse em dar uma qualidade, oferecer um sexo de qualidade para a esposa, talvez ele seria muito mais admirado do que ele pensa. Ele seria o eterno Romeu da sua esposa. Agora, não, ele, via de regra, ele é egoísta. Ele tem em mira um ponto a ser superado. 4 minutos e meio. Alívio. Um alívio de uma tensão. Sim. E aí ele acha que com 4 minutos e meio ele se satisfaz e a mulher dele também está satisfeita. Quer dizer, olha a péssima qualidade. Agora, quando se trata de um amante, aí o sexo funciona de outra forma. Com outra lógica operativa. Mas então por que isso acontece? Porque nós habituamos, por causa das culturas, da herança cultural que se tem, dessa religião que é antissexista e anti-hedônica, de que se quiser, por exemplo, tem que ser com uma prostituta, tem que ser com uma mulher, tem que ser com um amante. Eu diria, não. Se existe a possibilidade do sexo ser feito com melhor qualidade, é dentro do casamento monogâmico. É porque ambos podem se empenhar para ter um maior grau de prazer com ele, com a outra, ele com ela com ele. Então ela vai se esforçar e ele também. E você tem um tempo para desenvolver isso. O nível de comunicação deles vai deixar de ser aquela comunicação vazia, vai se tornar mais uma comunicação erótica. Sem erotismo, e aqui erotismo é coisa e pornografia é outra, eu queria que os nossos acompanhantes, né, aqueles que nos acompanham já há algum tempo no podcast, entendessem que são duas coisas diferentes, que a pornografia é uma degradação do erotismo, né? Erotismo, eros, é uma coisa sadia. Tanto é que isso se refere, sem um eros não é possível a sexualidade. Não seria possível se pensar em sexualidade. Então, o ambiente, o espaço, a qualidade erótica dos casais são muito pobres, é uma qualidade muito pobre. Os casais, eles conversam muito pouco sobre sexo. Eles se provocam muito pouco do ponto de vista sexual e do ponto de vista erótico. E por isso, eles se desejam também muito pouco.
É preciso povoar o imaginário da esposa, com possibilidades que podem ser realizadas na cama mais tarde, à noite. E o mesmo em relação ao marido. A esposa pode fazer uso do celular para mandar mensagens, para fazer cantadas eróticas ao marido. Quer dizer, esse é um universo a ser explorado no cotidiano. Não tem tempo para acabar isso. Não existe um limite. E quando a gente morrer, a gente vai para o céu ou para o inferno por ter vivido esse ideal tão redondo de sexualidade? Vai. Se você viveu na fé cristã, você vai para o céu. Então agora nós estávamos falando dos problemas da monogamia. O senhor agora chama atenção para o fato de que há vantagens ali que não estão sendo vantagens para a qualidade da vida sexual, né? Houve uma vez que o senhor fez referência a um fator que só pode acontecer no casamento, uma experiência erótica intensa que diz respeito à mística da relação marido e mulher. Queria que o senhor explicasse isso. O que é essa mística e por que ela tem um potencial tão grande para produzir uma experiência única, diferente de tudo que acontece fora do casamento em termos de sexualidade. Vamos aqui tomar por um modelo, por exemplo, o modelo swinger, que já foi tocado. Sim. Alguém pode dizer, mas isso deve ter um potencial erótico muito grande, né? Você, no mesmo quarto, na mesma cama, tendo relação com a mulher do outro e vendo a sua esposa sendo possuída sexualmente pelo outro. Isso é complicado. Se a pessoa consegue auferir prazer dessa imagem erótica do swinger, é porque é um doente mental. Isso é um prazer depravado. É um prazer que não se faz valorizando a pessoa com quem se está na cama. Eu não vou com um animal, eu não vou com besta, fera para a cama. Eu vou com uma pessoa. Eu vou com a minha mulher. E, portanto, é a mulher que, além de eu desejá-la na cama, eu desejo ela na vida e no cotidiano. É aquela que sai comigo. É aquela que pede para mim para pagar um penteado no cabelo. É aquela que quando está com fome fala assim para mim, eu estou com fome. Faz um frango à milanesa, um frango a... Como é que é o... que ele gosta tanto lá, esqueci agora. Parmegiana. Parmegiana. Claro. Então, é com pessoa que a gente está falando, é com a pessoa com quem eu decidi viver. Porque eu cheguei à conclusão que eu posso viver sem qualquer outra mulher, mas com ela não. Eu não posso viver sem ela. Então ela entra dentro do meu horizonte de preferência, modernidade secularizada. É com ela que eu quero viver. É com ela que eu quero existir até o fim. E é com essa mulher que eu desejo viver até o fim, é que está comigo aqui agora. É nela, é a nudez dela que eu estou vendo, é a nudez dela que eu quero tocar, é o corpo dela que eu quero tocar. É com ela que eu quero me planificar do ponto de vista sexual, do ponto de vista da captura do prazer. Pode falar, professor, desculpa. Então, o senhor está dizendo que é possível construir uma via que neutraliza o fator anterior, que era o fator da proposta de uma pluralidade que ameaça a monogamia. Então, nessa perspectiva aí, essa experiência que conecta os dois, ela é uma experiência que permite que não se seja dominado ou seduzido pela proposta da pluralidade. É isso? É isso. Por quê?
quando existe o adultério na relação, o que se comunica da parte de quem é o ativo dessa prática é de que a outra, que é a passiva, deixou de ser objeto de preferência. Se eu perco do horizonte o objeto de preferência, significa que esse objeto de preferência já não consegue me provocar prazer. A sensação de ser trocado como objeto de preferência é a sensação mais destruidora que existe. É a sensação mais patológica que existe, ou psicopatológica que existe. Não se trata de ter um caso extraconjugal, se trata de trocar a referência de preferência. A referência de preferência era uma e agora passou a ser outra. O prazer é a eleição. A troca significa que essa vai para o lixo. E quem se sente trocado, sente como se estivesse no lixo. Então, para quem gosta de adulterar, lembra disso. Lembra disso. Porque depois que você criar uma ferida na sua esposa ou no seu marido, não vem falar de perdão como se fosse uma coisa banal. Você precisa me perdoar. Aí vem um pastor e fala, você precisa perdoar a irmã, precisa perdoar o irmão. Como se perdão fosse... Precisa restaurar como se fosse uma coisa simples. Fácil de fazer. O que é perdão? Até hoje nós não entendemos direito. Nós falamos sobre esse tema. Perdão é a opção por uma vida de paz. Aqui, ó. Mas não é fácil quando se tem imagens. Sim. Quando você pensa possibilidades da sua esposa com o outro na cama, explorando a cultura do prazer. O que ela fez dele? O que ele fez nela? E não adianta pensar que isso vai passar da noite para o dia. Isso pode não passar nunca. Ou pode levar 40 anos para passar. E aí o homem, ou a mulher, como uma forma de tentar reagir diante dessa ameaça que é permanente, uma ameaça psíquica, imaginária, vai desenvolver desejos transgressivos. Vai trabalhar com uma racionalidade transgressiva, mas a nível imaginário. É aí quando ele vai começar a ter relação com a esposa dele, pensando em outras. É aí quando ela vai para a cama com o marido, pensa, mas quando se entrega ao marido, cada penetração ela pensa no amante. E aí entra a possibilidade de homenagem atuar, uma forma de compensar. Seria uma coisa interessante. Por quê? Porque o homenagem a Troá, ele tem um efeito muito menos devastador do que o adultério feito ao silêncio. Porque você convida a inimiga da sua esposa para partilhar do mesmo prazer com o mesmo homem. Mas com consentimento. Sabendo que, inclusive, ela pode ter prazer da experiência. A esposa. Tem muitas esposas que preferem homenagem do que ficar com a imaginação, pensando o que o marido pode ter feito com o amante na cama. Então, isso é tudo muito complexo. E veja bem que, quando eu falo que a qualidade da sexualidade entre os religiosos é a pior, e é por isso que hoje nas igrejas evangélicas, me desculpe a honestidade para quem está me ouvindo, não estou falando isso aqui para jogar terra e lama na igreja, mas é um fato. A incidência de experiências swinger, de homenagem a Troá, feminino e masculino, de orgias entre pastores e suas mulheres, cresceu de uma forma assustadora. E aí parece que hoje se tornou um fato eclesiástico. Lembra o fato social do Durkheim? Lembro.
É um fato eclesiástico. Vamos definir o que é um fato eclesiástico? É uma prática que acaba produzindo coerção, ou coerção não, reproduzindo uma espécie de necessidade, de demanda nos demais representantes da mesma confissão. Seria uma espécie de cultura de efeito demonstrativo. Efeito demonstrativo é aquele termo utilizado na teoria sociológica e na economia, né? Quando uma coisa contamina o outro, quando uma coisa contagia o restante. E aí nós passamos a reproduzir. Daqui a pouco todas as igrejas estão fazendo isso aí. Estão praticando essa sexualidade distorcida, essa sexualidade pervertida, porque o casal está estragado. Foi estragado. Por que foi estragado? Porque nunca levou esse tema a sério. E, portanto, nunca teve sexualidade de qualidade. E depois houve o adultério, que produziu doença em um deles. Um teve que ser levado para o lixo. E o outro ficou intacto. O que ficou intacto fala assim: você precisa me perdoar. O que foi levado para o lixo fala assim: não tem jeito. E isso vai desembocar na formação de novos comportamentos dela em relação a ele. É sempre desconfiando. Não existe mais forma de resgatar, restaurar a confiança. Isso não existe. Está fora de questão. E aí serão inimigos permanentes. Mas inimigos velados. E ela sabe que ele é inimigo. E ele se sente como inimiga. Ela se sente. Ele sabe que ela é inimiga. Não merece mais a confiança. Muito menos o amor, o afeto, o seu eros, o seu desejo. Então, veja bem como é que a coisa é complicada. É esse panorama que nós estamos vendo se descortinar nessa chamada modernidade plural, que afeta o complexo da religião. Só que afeta no sentido negativo, porque está adoecendo. A matriz da família está adoecendo cada vez mais. Está se tornando canceroso, essa matriz cancerosa, essa matriz. E aí vem falar de família sadia. Família tem que permanecer unida. Unida em quê? O casamento é a unidade afetiva. Se o casamento deixou de ser, porque destruiu, acabou. Não, mas ele tá com um negocinho lá no dedo, ó, aliança. Então tá beleza, véio. Eu não tenho minha aliança. Eu perdi minha aliança. Mas eu estou casado. Porque o meu compromisso não é a aliança que revela o grau de seriedade, é o coração. Não é isso que Deus fala? Que vai fazer uma aliança com o povo, mas não uma aliança como foi feita com Israel. O pacto da lei. Mas no coração. Ou seja, se você não leva o casamento a sério, não adianta pôr aliancinha no dedo, não. Isso é hipocrisia. No espaço público você está exercendo, você está fazendo um exercício teatral para as pessoas te aplaudirem. Então Jesus diz: olha, você já recebeu a glória. Já recebeu. Então você já está preparado para ir para o inferno. Essa é a dialética. A glória aqui e o inferno depois. Não é assim? Na parábola do Lázaro e do rico? Então esse é um tema muito melindroso. Veja bem como eu coloquei aqui um panorama. Isso é só um panorama. E olha como é que nós estamos tristes. Nós quatro aqui estamos tristes. E eu acho que o Damir está ali, pensando: o que eu faço da minha vida? Ele está tentando não ouvir. Não é? Então, a coisa é complicada. Porque não é eu que estou distorcendo a leitura. A leitura está refletindo o que é. Como as coisas estão. Eu entendo que quando o senhor
tenta descortinar para a gente enxergar o problema, o que o senhor está fazendo é valorizar a relação monogâmica. É valorizar. Se a gente quer salvar o paciente, você tem que fazer o exame certo. Né? O diagnóstico certo. Né? Mas essa situação que foi descrita me parece uma pessoa que caiu num poço de piche derretido e saiu de lá. Tá toda queimada e toda suja, colada, grudada, né? Ou seja, tá numa situação complicada. De SOS, né? De SOS, beira da morte. Mas assim, é já com pé na morte. É. Né? Mas eu vou dizer o seguinte, nós temos um curso, tínhamos um curso, não funcionou ainda, mas um curso que foi feito sob a coordenação minha e do pastor e do professor Claudivan lá na Católica, que era para funcionar, o aconselhamento. A gente queria que esse aconselhamento se tornasse um curso para formar muitas gerações, porque tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente ia ensinar no curso. Eles iam aprender isso tudo com mais profundidade, para atuarem como agentes terapêuticos nas suas comunidades, para ajudarem as pessoas nesse. Porque os psicólogos não estão dando conta. Os psiquiatras não têm nada a ver com isso. Isso não é da alçada deles. E existem vários outros que se chamam de terapeutas que estão aí, com formação em filosofia, etc. E não faz nada. Pastores que, em vez de contribuir, acabam destruindo tudo. Eu conheço um pastor que se aproximou da esposa do irmão para ajudar ela no casamento. E acabou se transformando em amante dela. Que esculacho que está. Tá um esculacho. Tá uma bagunça isso tudo. E a gente vai pensar, não, a igreja, vem para a igreja para quê? Para adoecer? Por isso tem muita gente que está evitando ir para a igreja. E eu sou a favor das pessoas estarem na igreja. Mas a igreja tem que se curar. Essa igreja instituição que está aí, ela precisa se curar. Eu não estou falando da igreja de Jesus, o corpo místico. Esse é ele que cura. Essa comunidade, ela já está curada. Está sendo curada. Agora, essa igreja instituição, essa que tem nome, que tem placa, está cheia, tá bichada, está toda cheia de doença, de psicopatologias, e ninguém faz nada, porque nós não temos pastores qualificados para fazer alguma coisa, para ajudar. Nós não temos conselheiros com boa formação para tirar essa turma do poço de piche, das marcas de piche que o piche deixou. Então, a gente vai esperar o quê? A morte chegar? Não. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, eu penso que nós teremos a possibilidade de fazer isso. Nós teremos a possibilidade, mas nós queremos, nesse podcast agora, dessa temporada, nós queremos explorar bem esse tema da sexualidade. E bem o tema da sexualidade na monogamia. É de qualidade ou não? Se for de qualidade, por que não está afetando positivamente a relação? Não está ajudando a restaurar o romantismo e a admiração dele em relação a ela e dela em relação a ele? Por que ainda o marido cultiva o desejo de adulterar? Por que a esposa ainda pratica o adultério, mesmo seu esposo desconfiar que ela está praticando? Mas ela está praticando. Tem pessoas que sabem. Pessoas que sabem, mas não querem falar. E pior de tudo, às vezes, essas pessoas sabem que os outros sabem também. E evitam a presença desses outros. A situação é tão complicada. Eu sei que tem pastor que está dando carta de... quando manda o membro para fora, como que é o... Demissão, exclusão. Está dando carta de exclusão para os membros que oferecem algum risco da verdade vir à tona. Então a situação é complicada. Então o que nós vamos fazer nesse podcast? Eu conto com a permanência do nosso público.
nós vamos falar sobre matrimônio, sexualidade, vamos falar sobre a vida, a saúde da moralidade no casamento, ela em relação a ele em relação... Vamos falar sobre cultura do cotidiano, na vida do matrimônio. Vamos falar sobre tudo isso. Vamos trazer problemas complicados. Vamos falar das psicopatologias da esposa quando está andando de carro com o marido. Vamos falar sobre tudo. Aquela tentativa de trapaça, de manobra, o vazio do cotidiano, a incapacidade de desenvolver uma consciência ponderativa em ambos para ajudar a manutenção da saúde da própria relação. Né? Então vamos falar sobre tudo isso e vamos aprofundar nessa questão, vamos aprofundar. Espero que os nossos ouvintes e que nos acompanham não desistam da gente. Né? Vamos tentar chegar até o fim. E espero que se trata de um tema muito cativante, né? E seria interessante você chamar aí, quem sabe até o seu pastor, o seu líder, para assistir esse podcast, para ter acesso. Seria interessante você divulgar ele para quantos forem possíveis. Eu acho que esse podcast vai ajudar muita gente, vai iluminar a consciência de muita gente. E espero que isso aconteça com você e com quem você mirar e enviar esse podcast, né, os vídeos desse podcast. Então, eu penso que a minha participação fica por aqui. Eu vou deixar agora a palavra com os demais membros da mesa para dar um parecer final, né, sobre como foi o impacto desse primeiro episódio. O impacto desse primeiro episódio. Segundo episódio. Dos dois primeiros, né? Os dois primeiros. Não, o impacto gera uma expectativa de que a gente vai tratar aqui de temas complexos, precisam ser apresentados, né, para que haja uma possibilidade de redimensionamento, para que haja uma possibilidade de casais que nos ouvem, né, repensarem suas relações e encontrarem vias de superação dos problemas que nós estamos apresentando aqui. O professor Anderson disse que o matrimônio é o fundamento da vida familiar, não é? Então, uma boa relação matrimonial, ela se reflete também na qualidade da relação com os filhos. Então, isso é fundamental, fundamental. Laércio, quer dizer alguma coisa, Laércio? Opa, vamos... Eu estou curioso, né? Ou seja, esses dois episódios tiveram muitos pontos, né, que foram falados, que foram tocados, que vão ser explorados. Eu acho esses pontos de suma importância para a vida como um todo. A gente não está falando só da vida no matrimônio, né? Ou seja, para quem é casado ou para quem vai casar, isso vai replicar para o restante da vida. Ou seja, a gente está falando de como que eu vou viver a fé cristã estando casado nessa situação toda. Né? E ainda mais numa situação igual o professor Anderson falou agora, esse que eu chamei de posto de piche aí, né? Como é que você sai disso depois que você já caiu lá? Eu acho que tem muita gente se perguntando isso agora. Então, acho que os próximos podcasts, né? Os próximos episódios vão esclarecer isso mais, né? Vai ajudar isso, elucidar mais isso daí. Então, estou curioso para saber os próximos. Sim, a gente fica. Uhum. Tem também... por saber que a gente está fazendo algo que não costuma ser feito, eu tenho sempre uma preocupação de que as pessoas que olham para isso com medo, ao se sentirem desconfortáveis, percam a oportunidade de continuar ouvindo. Então eu vou repetir uma coisa que eu disse lá atrás. Quando incomoda, geralmente é para ali mesmo que a gente precisa olhar. Então, ao invés de fugir ou de resistir, olha de novo, olha com calma. Olha com atenção, não fica preso a uma fala, a um momento, até um episódio, mas presta atenção e tenta compreender o desdobramento todo, o conjunto das reflexões, que a gente partiu de um ponto, mas a gente está mirando um alvo. Então, o meu convite é para você ficar com a gente nesse todo, para você compreender, porque ao atingir esse alvo, o beneficiado pode ser você.
né, a cura que chega, ou uma porta que se abre, pode ser para você, para o seu casamento, né? Ou para pensar o casamento, como o Laércio falou. A gente não está pensando só em quem talvez esteja em crise ou tenha chegado num ponto crítico, mas a gente também sempre pensa em ver os problemas para agir de forma preventiva, né? Então, a gente tem um alvo nisso tudo, né? Deixa eu citar só uma última coisa aqui antes. Eu lembro, há tempos atrás, uma pessoa disse o seguinte, que o casamento, quando você casa, você tem 1% de chance de dar certo. E à medida que o tempo vai passando, esse percentual vai diminuindo. Vamos avaliar se essa perspectiva ainda permanece, né? É um cenário complexo, né? E eu espero que nessa complexidade a gente consiga jogar luz para quem quiser, no uso da própria liberdade, saber tomar decisões, né? E escolher caminhos de mudança, de transformação no meio dessa complexidade toda. Bem, muito obrigado pela sua audiência, para quem está assistindo ou ouvindo nos streamings de áudio. Peço para você curtir, compartilhar, para que isso chegue em mais pessoas. Extremamente importante, a gente não consegue seguir adiante sem a ajuda de vocês. E a gente também pede para aqueles que veem relevância no que a gente está fazendo, que tenham interesse em apoiar financeiramente o nosso projeto, o nosso podcast, que fale com a gente. Fale com a gente para a gente conversar, né? Nós não temos nenhuma finalidade lucrativa, ninguém tem uma pretensão de fazer algum tipo de renda, de tirar algum tipo de dinheiro disso aqui. Isso aqui é feito com um senso de missão, pura e simplesmente. Mas isso aqui tem um custo para produzir, um custo para divulgar, né? Para manter. Então, se você quiser e puder nos ajudar, fale com a gente. Eu não vou dar aqui um Pix ou alguma coisa assim, conversa com a gente. Talvez você tenha dúvidas, né, a respeito de como ajudar ou do que a gente faz. A gente conversa, mas nós precisamos de apoiadores e a gente está chamando você que tem possibilidade disso e ver relevância no que a gente faz para nos apoiar. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana no próximo episódio.